Nesta videoaula nós vamos falar sobre as unidades hidráulicas. Vamos falar dos reservatórios e seus acessórios, que são basicamente o que compõe essas unidades. Vamos mostrar uma unidade hidráulica didática e uma típica da indústria de petróleo. Então, basicamente, as unidades hidráulicas se compõem de um reservatório e seus acessórios. E o reservatório, por sua vez, ele tem como função básica armazenar o fluido e prover o seu resfriamento por convecção e condução. Então aqui nós vemos duas fotos mostrando duas unidades hidráulicas, onde o que chama mais atenção é o reservatório, que é a parte que ocupa o maior volume da unidade. E nós vamos então falar mais adiante sobre os acessórios que compõem essas unidades. Mas um detalhe que não pode passar despercebido é com relação ao volume do reservatório. É uma regra prática que esse volume seja numericamente 3 vezes o valor da vazão. Ou seja, se nesse reservatório há uma bomba com uma vazão de 10 litros por minuto, então sugere-se que o volume do reservatório seja de 30 litros, para que ele consiga suprir a demanda de óleo por pelo menos 3 minutos, até que o óleo retorne do circuito hidráulico para o reservatório. As unidades hidráulicas elas são caracterizadas pelo reservatório e seus acessórios, como por exemplo o motor elétrico, que está aqui representado pela letra M, a bomba hidráulica, que nesse caso é esse círculo com essa setinha apontando para fora. Então aqui já aproveitando, esta é a simbologia de unidade hidráulica didática que tem no laboratório de hidráulica do IFES Campus Vitória, que é uma unidade da FESP. Nesse caso específico, essa unidade possui duas bombas ligadas ao mesmo motor elétrico. Isso é necessário porque as bancadas de hidráulica desta empresa elas possuem duas faces. Então, cada bomba vai ser responsável por prover o óleo para cada face da bancada. Nós temos também a válvula de alívio. Aqui nós temos duas válvulas. Essa da esquerda, com a simbologia mais simplificada, e a da direita, com a simbologia um pouco mais complexa. Nós também vamos ver sobre essas válvulas nas próximas aulas. Temos o manômetro, ou os manômetros, no caso aqui, porque são dois. Filtro de sucção. Nessa unidade aqui, o filtro não é apresentado. Então não dá para saber se realmente possui ou não filtro de sucção. Temos o filtro de retorno, com as suas conexões de recepção de óleo. Visor de nível, que aqui não está representado. Também não tem aqui o acumulador hidráulico, mas ele pode fazer parte de uma unidade hidráulica. E as conexões de pressão, tanque, dreno, etc. Aqui nós temos um link de uma empresa que ela tem lá a descrição dos elementos que compõem as unidades hidráulicas que ela fabrica. Então, esse slide aqui, ele mostra o que eu já mostrei anteriormente, né, dos elementos que compõem a unidade hidráulica da FESTO, do nosso laboratório de hidráulica. Então, vou passar adiante, porque eu acabei mostrando esses elementos. Chamando a atenção aqui para as conexões de pressão, né, então nós temos aqui um manifold para duas saídas da pressão P2 e duas para a pressão P1. Ou seja, isso aqui é só porque, caso seja necessário no circuito ter duas conexões de pressão para acionar de repente duas válvulas direcional, então essa bancada tem essa possibilidade. Tá? Mas também
nós podemos pegar essa conexão, ligá-la a uma mangueira e na mangueira colocarmos um manifold, e aí temos várias saídas de pressão para o circuito hidráulico. Aqui nós temos também uma conexão V, que é uma conexão piloto. Tá? Então ela é apresentada aqui no esquema da unidade hidráulica, e ela também é apresentada como linha X na válvula de pressão da bomba da direita, mostrada aqui também nesse mesmo esquema. Então vejam que nós temos a letra V e a letra X. A letra X, como já foi mencionado em aulas passadas, ela designa uma conexão piloto, ou seja, é uma linha que possui apenas pressão. Ou seja, a minha válvula vai ser comandada por aqui também. Agora o V, provavelmente a empresa colocou essa letra porque é um recurso que essa válvula possui, que se chama ventagem. Tá? Esse recurso nós vamos ver também nas próximas aulas. Então, por enquanto, fica só essa observação aí. Esse V é, na verdade, a linha X com a linha piloto. Ou seja, essa válvula tem duas formas de ser operada. Aqui nessa foto dessa unidade hidráulica, que é uma unidade até simples, foram evidenciados alguns itens que não deu para ver no slide anterior, ou nos slides anteriores. Então aqui seria uma conexão de reposição de óleo, né? O visor de nível, o filtro de retorno, então o filtro aqui ele está externo, o respiro e a boca de visita, né? Ou essa tampa aqui, que é utilizada para a manutenção no reservatório. Ou seja, se por acaso for realizar uma limpeza nele, então ele é aberto por aí, depois que o óleo for esgotado, e por aí se sucede a limpeza da parte interna do reservatório. O respiro, ele tem a função de evitar que partículas sólidas entrem para dentro do reservatório, assim como também umidade. E a outra função dele é também manter a pressão interna do reservatório igual a 1 atmosfera. Então o respiro, ele não pode ser um filtro com a malha muito refinada, até porque na verdade ele é uma malha muito fina. Mas ele não pode ter uma malha refinada porque se a sujeira acumular ali, haverá dificuldade de passagem do ar para dentro do reservatório. Então no momento em que acontece a queda do nível de óleo no reservatório, o ar tem que entrar para manter a pressão atmosférica. Se por acaso o ar tiver dificuldade para entrar no reservatório, a pressão interna dele pode cair, e aí essa pressão que cai abaixo da atmosfera cai ainda mais na sucção da bomba, e aí pode provocar cavitação. Então é importante que esse suspiro ele exista. Ele não pode estar também totalmente exposto, porque pode entrar contaminante externo. Mas também não pode ficar tapado, porque o óleo no reservatório ele varia o nível de acordo com a operação do circuito hidráulico. Pode ser que em dado momento o nível caia tanto, porque haja muito consumo de óleo no circuito, e aí a pressão pode cair se o ar não entrar dentro do reservatório. Então por isso que esse respiro ele também é um elemento importante para o reservatório. Aqui tem que chamar atenção porque muitas vezes, por ignorância, algumas pessoas tampam esse respiro, né, mas esquecem que a bomba hidráulica ela também fica sujeita à cavitação se a pressão do óleo cair bastante na sua sucção. Essa foto eu coloquei no slide porque ela mostra aqui um trocador de calor. E o óleo ele pode, durante a operação, sofrer um excesso de aquecimento. E então aí ele pode começar a perder as suas propriedades, como viscosidade,
a seu próprio poder de ser lubrificante, porque o óleo hidráulico ele é também lubrificante. Então, se ele aquecer muito, ele pode deteriorar. Então, em certos casos, dependendo do porte da unidade hidráulica, do ambiente no qual essa unidade está inserida, é necessário que haja um trocador de calor. Então, em ambientes onde há muita exposição ao sol e o fluxo é constante, o óleo é usado com muita frequência, é importante então que a unidade hidráulica também possua um trocador de calor. Neste slide nós vemos duas unidades hidráulicas, cada uma delas contendo um acumulador hidráulico. Então aqui na figura nós vemos, na figura da esquerda, essa botijinha preta, que é um acumulador hidráulico. Nós temos um desse também lá na hidráulica, no campus Vitória. E temos um maior aqui à direita, mas cujo princípio de funcionamento é o mesmo da esquerda, porém ele consegue armazenar um volume maior de óleo. Então o acumulador hidráulico ele consegue armazenar óleo com pressão. A gente vê aqui na figura três tipos de acumuladores hidráulicos. O da esquerda é um acumulador de pistão. É como se fosse um cilindro hidráulico e dentro dele contivesse óleo. Só que nesse caso, o pistão tem um peso considerável, de modo também a prover uma pressão considerável no óleo que fica armazenado. A vantagem desse tipo de acumulador hidráulico é que ele é de pressão constante. Ou seja, o que causa pressão no sistema? É justamente um peso de uma carga distribuída numa área de um pistão. Ou seja, nesse caso aqui a carga é o próprio pistão e então o seu peso distribuído pela sua superfície em contato com o óleo vai gerar uma pressão no óleo. Então essa pressão ela nunca varia, porque o peso não varia nem tampouco a área. Eu vi uma situação dessa na Samarco, aonde essa unidade hidráulica ela era utilizada para manter sob pressão um mancal do eixo do precipitador eletrostático lá de uma das usinas. Então, na verdade era o mancal do eixo do ventilador do precipitador. Então, ou seja, esse mancal ele tinha que ficar o tempo inteiro com o óleo pressurizado. E a questão é, toda vez que vazasse um pouco de óleo, a bomba ia ser acionada para poder repor o óleo que vazou por alguma razão do mancal. E, consequentemente, essa bomba ficando ligada o tempo inteiro, isso vai gerar um consumo de energia. E se por acaso ela queimasse e houvesse a falta do óleo no mancal, então o problema seria bem mais sério, ia parar a usina inteira. Então veja bem que, nesse caso aqui, a bomba liga uma vez, enche o volume desse acumulador e ela desliga, mas o óleo fica ali no acumulador com pressão. Então, à medida que houver a demanda de óleo, o acumulador vai ser quem vai prover essa demanda. Então, com o tempo, esse nível vai baixando, 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 e vai chegar uma hora que a bomba vai ter que ligar e repor esse óleo que foi drenado no acumulador. Então, esse acumulador ele é de pressão constante. Já o do meio, tanto do meio quanto da direita, eles são bem parecidos. O do meio ele tem internamente uma bexiga, enquanto o do direita possui uma membrana. Dentro da bexiga pode ser colocado ar comprimido ou nitrogênio gasoso, e também no de membrana ele pode ser alimentado com hidrogênio com ar comprimido, de tal modo que tanto a bexiga quanto a membrana ambas se expandem, ocupando quase que todo o volume interno do acumulador. Então, para o óleo entrar dentro do acumulador, esse óleo vai ter que comprimir essa bexiga ou essa membrana. Então, com isso, o óleo ele entra e fica ali armazenado com pressão. Então, essa é uma alternativa para poder guardar óleo com pressão, já que o óleo por si só ele é incompressível, diferente do ar que é compressível, né? Então nós temos ar comprimido.
mas não tem óleo comprimido, porque o óleo ele é incompressível. Então, o acumulador hidráulico ele é uma peça interessante nas unidades hidráulicas. Tá? Tem várias funções, né? Armazenar o óleo com energia, ele pode também reduzir a frequência de ligar e desligar o motor elétrico, ele pode também ajudar a absorver impactos no circuito hidráulico, né? E temos também outras funções que a gente vai ver posteriormente quando o assunto for acumulador hidráulico. O filtro de sucção ou de aspiração é um dos acessórios que compõem a nossa unidade hidráulica. Então nós temos aqui embaixo a simbologia dele, que é um losango com uma reta tracejada na horizontal, atravessando aí, partindo meio a meio esse losango. E por que ele é visto por que a simbologia indica que ele é filtro de sucção? Porque que pela simbologia a gente vê que ele está retirando o óleo do tanque. Então o óleo sai do tanque, passa por ele e vai para a bomba. A figura daqui da esquerda, ou esse esquema da esquerda, ele possui um bypass, né? Então, isso acontece quando esse bypass é utilizado, na verdade, quando o filtro de sucção fica saturado, ou ele suja, e aí para que o pior não aconteça, que é de provocar cavitação na bomba, esse bypass abre e o óleo passa pelo bypass ao invés de passar pelo filtro. Ou parte pelo filtro ou parte pelo bypass. O fato é que o bypass ele se abre quando o filtro de sucção fica saturado de sujeira. O filtro de sucção, por sua concepção, não pode ter uma malha muito fina, porque se isso acontecer, com um pouco de saturação, haverá uma queda de pressão do óleo ao atravessar essa malha. A consequência disso é que pode haver cavitação na sucção da bomba, né? Ou seja, é claro que na sucção da bomba a pressão cai um pouco. Por isso que o óleo ele vai do reservatório até a sucção. Mas se essa queda for muito grande, isso é prejudicial do ponto de vista da cavitação. Agora, quando é que uma bomba ela corre o risco de deteriorar por conta de partículas grossas, né? É quando nós temos diferentes circuitos hidráulicos empregando a mesma fonte de fluido. Ou então quando os tanques, como consequência de suas formas, não tem como auto-limpar-se, né, ou limpar por conta própria. Então, ou seja, o tanque ele possui alguns recursos que também minimizam a entrada de partículas na sucção. Uma delas seria, por exemplo, as chicanas, que vão reter as partículas sólidas, ou parte delas, né, de tal modo que chegue do outro lado do tanque, na região de sucção, um óleo menos sujo. Agora, veja bem, o filtro de sucção ele apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens. Tá? Bem, dado que as bombas são sensíveis à depressão, então a diferença de pressão não deve ser muito grande. Ou seja, aqui eu estou falando da questão da queda excessiva de pressão na região da sucção da bomba, que por sua vez vai provocar a cavitação. Então, uma forma de evitar uma queda de pressão excessiva na sucção é aumentar a superfície do elemento filtrante. Então, por isso que esses elementos têm uma malha ondulada, de tal modo que haja um aumento dessa superfície. Vejamos então as vantagens desse filtro de sucção. Ele é de fácil montagem, tem um preço também barato, e ele protege todos os componentes hidráulicos contra a sujeira grossa, ou seja, acima de 100 milímetros, né? Não é nem micrometros. Bem, fácil montagem não sei, porque esse filtro ele vai ficar imerso no óleo, né? Então você vai ter que abrir o reservatório e ter que acessar a sucção e montar esse filtro nela. Então, qual é a desvantagem? Como eu acabei de falar, montado no lugar mais difícil da instalação. Esse filtro ele requer bypass, e quando o bypass opera, aí a sujeira, se houver sujeira no óleo, ela vai para a bomba.
Ele tem uma manutenção difícil por estar imerso no óleo, ele gera risco de cavitação, só filtra partículas grossas e é difícil a montagem dos indicadores de sujidade. Então nós temos também nos filtros um elemento chamado indicador de saturação ou indicador de sujidade, que no caso do filtro de fricção, a sua montagem é difícil. O filtro de retorno ele é também um elemento que compõe a unidade hidráulica e eles encontram-se no extremo da tubulação de retorno e são concebidos para montagem sobre o tanque. Isso quer dizer que o fluido vem do sistema e desce filtrado ao tanque. Então aqui nós temos duas unidades hidráulicas e onde estão o filtro de retorno e esse aqui é o respirador. Então o filtro de retorno montado aqui na base da unidade hidráulica e aqui na foto do centro também temos três elementos filtrantes que são também são filtros de retorno. No circuito hidráulico ele aparece no final da tubulação de retorno. Então aqui nós temos a válvula direcional, conexão de tanque, ou seja, tubulação de retorno, e ao final dela o filtro de retorno. Então note que ele também tem um bypass, ou seja, se o elemento filtrante desse filtro ficar saturado, haverá uma pressão maior na entrada do filtro, que vai ser suficiente para poder abrir a retenção e o óleo vai para o tanque sem filtração, sem ser filtrado. Neste slide nós apresentamos o filtro de retorno com bypass e indicador de sujidade. Isso aqui é bem importante porque, na verdade, o bypass é um bypass de filtro. Ou seja, eu tenho aqui uma estrutura metálica que é composta de duas carcaças. Ou seja, em cada carcaça dessa possui um elemento filtrante. Então nós temos dois elementos filtrantes aqui. Só que os dois não operam simultaneamente. Ou seja, quando um está operando, o outro está parado. Então a vantagem desse tipo de montagem, ou de configuração, é que é possível fazer a troca do elemento filtrante saturado sem parar a operação da unidade hidráulica. Então com isso, nós teremos sempre um elemento filtrante de reserva, de tal modo que essa troca acontece sem nenhum trauma. E para deixar a coisa ainda mais completa, nós temos nessa carcaça um indicador de sujidade ou indicador de saturação. Esse indicador de sujidade ele pode ser apresentado de várias formas: mecânico, elétrico e eletrônico. Tá? Então, com o nível de automação hoje, esse indicador ele é eletrônico, ou seja, ele vai indicar uma saturação do elemento filtrante que está em operação e com isso ele vai mandar um sinal para um programa sob os cuidados do operador e então esse operador vai promover a manutenção desse elemento filtrante. Ou seja, na verdade ele vai mandar fazer a troca aqui pela alavanca do elemento filtrante que está saturado. Então com isso o elemento filtrante estava parado, ele passa a operar e a troca do elemento saturado ela acontece sem parar a unidade hidráulica, assim como também essa troca ela pode acontecer de modo planejado, porque afinal de contas já há um segundo elemento filtrante operando e sem interromper a operação da unidade. Aqui nós temos a simbologia desse elemento filtrante com essa unidade hidráulica. Então nós temos esse losango aqui, que é o elemento filtrante propriamente dito, e pelas suas características ele retém partículas acima de 3 micrômetros de diâmetro. Então essa é a característica da malha desse elemento filtrante. Tem também um bypass aqui, uma retenção, que ela vai abrir se a pressão à frente dela for de 3,4 bar, que é uma pressão de certo modo considerável. Tendo em vista que esse circuito opera a mais de 300 bar de pressão. E reparem que o indicador de saturação ele vai dar o alarme quando houver uma queda de pressão
entre a entrada do elemento filtrante e a sua saída no valor de 2,4 bar. Então repara bem, para o óleo atravessar a malha há uma perda de carga, né? Então o óleo vai chegar com certa pressão à frente do elemento filtrante e quando ele sai do outro lado ele vai ter uma pressão ligeiramente inferior, porque há uma perda de carga ao atravessar essa malha. Contudo, quando essa perda de carga atinge o valor de 2,4 bar, então um sinal eletrônico será emitido para o operador do sistema através desse indicador de sujidade, dando alerta de que é a hora de trocar o elemento filtrante que está em operação. Aqui na figura da direita nós temos um circuito hidráulico bem simples, mostrando aonde esse elemento aparece no circuito. Então nós temos aqui uma tubulação de tanque, ou seja, conexão de tanque, tubulação de retorno, e no extremo dessa tubulação nós temos o filtro. Então esse é o filtro de retorno. Logo acima, aqui há uma simbologia do trocador de calor. Então eles são um pouco parecidos, tá? Mas o trocador de calor é interessante porque essa linha vertical ela representa o óleo passando por ele. Essa linha horizontal representa o fluido que vai promover a refrigeração, que pode ser água ou ar. Então, este é o nosso símbolo do trocador de calor, e mais abaixo do filtro de retorno. Nós temos também o filtro de pressão ou filtro de tubulação. Este filtro ele é instalado logo após a bomba. Então ele protege todos os elementos do circuito subsequentes, ou seja, após a bomba, ou então antes de algum elemento como as servoválvulas. Por consequência disso, eles devem estar preparados para suportar as pressões do sistema. Ou seja, nós podemos perceber aqui que pela carcaça dele, essa carcaça é bastante robusta. Por que razão? Porque o óleo quando passa por ela, ele passa com a pressão do sistema. Então, nós vamos ver no próximo slide que nós temos um circuito hidráulico com pressão de 380 bar. Então, ou seja, a estrutura desse elemento filtrante tem que suportar essa pressão do circuito. Mas o mais grave não é nem tanto a carcaça, é o próprio elemento filtrante em si, porque é esse que de fato vai sofrer a ação da pressão elevada. Então, esse elemento ele tem que ter uma resistência suficiente para não se colapsar por conta da pressão, mas também ele tem que ter uma malha ou uma superfície muito grande para que não ocorra perda de carga considerável do óleo quando ele atravessa a malha desse elemento. Então nós temos também filtro de pressão para baixa pressão, quando no circuito hidráulico a pressão de operação é de 25 bar ou menos do que isso. Já o de alta pressão é justamente a parte complementar, ou seja, para pressões acima de 25 bar, pressões de trabalho. O filtro de pressão ele apresenta como vantagem ou como vantagens ser montado diretamente antes de peças sensíveis, porque ele faz uma filtragem fina, o que é uma vantagem. Então essa filtragem fina ela vai proteger essas peças. Um exemplo disso são as válvulas direcionais de controle proporcional. Essas válvulas, elas além de determinarem a direção do fluxo do óleo, elas também promovem o controle da vazão do óleo que passa por elas. Então elas fazem duas funções numa válvula só. Portanto, o elemento deslizante da válvula, no caso pode ser um carretel, ele possui posições bastante sensíveis que podem ser comprometidas se entrar sujeira na válvula. Ele possui fácil manutenção. Ele também pode ser equipado com indicador de saturação ou indicador de sujidade, tudo porque ele está externo ao tanque, possui grande vida útil e ele não promove cavitação da bomba, ou seja, ele é instalado após a sucção, melhor dizendo, ele é instalado após a tubulação do recalque da bomba. A desvantagem dele é que ele tem uma construção robusta, né? O elemento filtrante tem que estar preparado para um elevado diferencial de pressão, ou seja,
Essa elevada diferença de pressão só vai acontecer quando o elemento filtrante estiver saturado. Então o óleo entra, passa pela malha do elemento filtrante, e à medida que ele vai saturando, essa pressão à frente desse elemento vai aumentando. Então do outro lado vai ter uma pressão menor. Então a tendência é que possa ou que haja um colapso desse elemento filtrante caso não haja a troca na hora certa. A resistência ao fluxo também converte a energia do fluido em calor. Neste slide, nós podemos ver que as unidades hidráulicas podem ser, de certo modo, simples até bastante complexas. Então, aqui a gente vê nas fotos da esquerda 2 unidades hidráulicas que, inclusive, são portáteis. Mas na foto da direita, nós vemos uma unidade hidráulica bastante complexa, que muitos chamam de HPU, né? Ou seja, Hydraulic Power Unit, unidade de potência hidráulica que é muito utilizada em plataforma de petróleo. Então vamos ver com mais detalhe a nossa unidade hidráulica da área de petróleo. Então nesse slide nós estamos apresentando uma unidade hidráulica, uma HPU, que é Hydraulic Power Unit. Nesse desenho nós estamos evidenciando o sistema de recirculação do óleo. Então reparem, nós temos o tanque, esse tanque possui alguns compartimentos, tá? E no fundo dele estão as conexões de sucção e também de retorno, ou melhor dizendo, de circulação do óleo. Então, aqui onde está o mouse, nós vemos um registrozinho e uma tubulação. Aqui, essa curvinha é o símbolo de tubulação flexível. Então repare como o tanque tem dois compartimentos. Em ambos os compartimentos nós temos conexões que vão mandar o óleo para a tubulação de recirculação. Então esse óleo ele é bombeado do fundo do tanque e ele passa por um elemento filtrante. E logo em seguida ele retorna ao tanque, né, nos 2 compartimentos. E então, com isso, o óleo ele sofre uma manutenção preventiva, né, de sua limpeza para evitar problemas futuros. Aqui nesse tanque, ou nessa unidade hidráulica, vemos também bastante elementos que já foram citados anteriormente nos outros slides. Então, temos aqui a tampa ou boca de visita, temos a conexão de suprimento do óleo, né? Ou seja, quando o óleo tiver esse volume reduzido, ele é alimentado por essa conexão, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Temos também o filtro ou respiro, né, do reservatório. Cada reservatório desse possui 1.250 litros. Essa retazinha aqui que toca o fundo do reservatório é a nossa chicana. Ou seja, a chicana é um dispositivo que faz com que as partículas sólidas percam sua inércia ou sua energia cinética quando elas se chocam contra essa barreira. Então, a chicana é uma barreira, é uma plaquinha onde o óleo toca nela e a partícula sólida perde energia e se deposita ali no fundo do tanque. Então, ele ajuda a fazer a limpeza também, essa chicana. Assim como também essa chicana é um elemento, é como se fosse uma aleta que vai ajudar na troca de calor do óleo para promover a sua refrigeração. Temos aqui o visor de nível, de um lado e do outro. Temos a tubulação de sucção, aqui a gente vê uma bomba, motor elétrico, bomba. Então, aqui é uma tubulação de sucção. Veja bem que aqui não existe filtro, né? Então não há filtragem do óleo para que ele seja succionado pela bomba. A bomba aqui, aparentemente, ela parece estar a um nível abaixo do reservatório. Se isso acontecer, é de certo modo interessante porque nós temos a certeza de que a bomba vai estar sempre banhada pelo óleo e ela vai estar sempre lubrificada. Então, há bombas que de fato precisam
estar afogada ou a um nível inferior ao nível do reservatório. Então a gente vê que esse reservatório ou essa unidade hidráulica possui bastantes elementos já citados nos slides anteriores. Neste slide nós evidenciamos o óleo que retorna do circuito para o tanque, mas que passa por um processo de filtragem. Então, está aqui em destaque o óleo que vem lá da sangria do acumulador hidráulico, na planilha 3. Este óleo, como ele representa uma grande quantidade, como nós veremos mais à frente, cada acumulador hidráulico armazena 54 litros de óleo. Então, se por alguma razão houver uma sangria deste óleo de um desses acumuladores, então esse volume terá que ser filtrado. Então, este óleo, quando vem do acumulador, ele passa por um filtro de retorno, aquele elemento filtrante, com precisão, com capacidade de filtrar partículas acima de 3 micrômetros. E aqui nós temos uma válvula de retenção, que é o bypass desse filtro, que ela vai abrir se a pressão à frente do elemento filtrante ficar igual ou maior que 3,4 bar de pressão. Então, nesse caso, se o elemento filtrante saturar, o óleo passaria pelo bypass e iria sujo para o tanque. Só que neste caso, nós temos um indicador de saturação ou de sujidade que ele mede a pressão diferencial entre a entrada do elemento filtrante e a sua saída. E quando essa diferença de pressão for de 2,5 bar, então ele dá o alerta ao operador para que ele possa proceder à troca desse elemento filtrante. Nessa planilha nós evidenciamos ainda o óleo que retorna lá das válvulas de pressão ou de alívio dos acumuladores, e esse óleo vai direto para o tanque sem passar pela filtragem. Ou seja, o volume é tão pequeno que não precisa filtrar, que isso aqui é a linha de dreno. Nós veremos na planilha do banco de acumuladores que este óleo que é aliviado, ele é de um volume muito pequeno. Então, nesse caso, não precisa de passar pela filtragem. De modo análogo, o óleo que também é bombeado para os acumuladores, esse óleo não passa pela filtragem. Então, vamos seguir o caminho. Aqui nós temos uma bomba, 2, 3, 4. Ou seja, essas 4 bombas mandam para uma única tubulação e dela há uma derivação que manda aqui por 2 pontos para os acumuladores. Então, esse óleo quando chega lá nos acumuladores, ele fica lá armazenado e à medida que ele é usado, ele retorna então por essa via por onde ele foi. Então, ele vem lá da planilha 3 e chega aqui nesse ponto. E repara que ele poderia tentar voltar pela bomba, mas nós temos aqui uma válvula de retenção que faz a função de contrabalanço, não deixa o óleo voltar para a bomba. Ou seja, então o caminho do óleo é seguir adiante passando pelo filtro. E uma vez que ele é filtrado, então ele vai executar as funções dentro do circuito da plataforma. Então ele vem aqui pela parte de cima, como também vem pela parte de baixo. E pela figura que a gente percebe aqui, esse registro está aberto, esse também, mas o que está churado seria o registro fechado. Então eu tenho 2 tubulações aqui, uma para cada elemento filtrante, e cada tubulação dessa é responsável por alguns comandos na plataforma. Então o interessante aqui também, né, nesse banco de filtros de pressão, é que é possível de repente um filtro apenas alimentar as 2 tubulações. Então vamos imaginar, por exemplo, que o filtro de baixo fique saturado. Então, como proceder à troca desse elemento filtrante sem parar a operação?
Então veja que nós temos um registro antes do filtro e outro após. Se eles forem fechados, esse aqui que liga uma tubulação à outra, ele precisa ser aberto, e esse outro também é aberto, então uma hora que o óleo que vem por baixo, ele passa aqui por cima, passa por esse elemento filtrante e volta e continua na tubulação de baixo. Ou seja, esse elemento filtrante ficou isolado. Nós temos aqui também um registro para dreno, então, ou seja, se ele for aberto, toda a pressão que houver aqui dentro deste elemento filtrante vai ser drenada, e aí, uma vez que não há pressão mais dentro da carcaça do filtro, então aí ele pode ser trocado, né? Porque é complicado fazer uma troca de um elemento filtrante de um filtro de pressão se há pressão dentro da carcaça, né? Além do risco de acidente, é até difícil desenroscar a carcaça do elemento filtrante. Bem, uma vez feita a troca, então os registros que estavam fechados vão ser abertos, estavam abertos voltam a ser fechados, e aí nós teremos aqui cada elemento filtrante responsável por uma linha de pressão. Pois então, esse óleo que veio lá das bombas, ele vai para o banco de acumuladores. Então aqui nós temos 8 acumuladores hidráulicos. Cada um desses acumuladores consegue armazenar 54 litros de óleo. Aqui embaixo tem mais um, então nós temos a princípio 9 acumuladores nesse banco. Então dá mais de 500 litros de óleo armazenado com pressão. Se nós observarmos aqui na figura, que está em detalhe, né, mostrando o circuito do acumulador hidráulico, o óleo é armazenado com pressão de uns 380 bar, ou seja, pressão elevadíssima. Bem, aqui nós temos a válvula de alívio do acumulador. Então, se houver um excesso de pressão aqui, algo acima desse valor, de 380, essa válvula abre e uma pequena quantidade de óleo é extraída dessa região, de modo que a pressão cai a um padrão aceitável. Então, ou seja, o óleo que sai aqui pela válvula de alívio, ele vai então para essa linha azul aqui, que lá na planilha 1 é uma linha de dreno, porque não tem filtro de retorno. Por outro lado, nós temos aqui esse trajeto destacado nas setas tracejadas, onde nós temos um registro que também está fechado. E se esse registro for aberto, então todo o volume de óleo que está aqui, 54 litros, ele volta para o tanque. E aí, como é um volume considerável, esse óleo então é filtrado para poder ser armazenado no tanque. Esse acumulador hidráulico ele possui uma bexiga, né? E quando o óleo preenche o volume aqui interno, ele comprime essa bexiga. Porém, se essa pressão passar de 450 bar, essa válvula que vai abrir para não danificar essa bexiga.